Nesta aula, continuando as limitações ao poder de tributar, vamos ao estudo da primeira imunidade do artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, que é a imunidade fiscal recíproca. Recíproca porque é entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Vamos conhecer esse dispositivo, sobre o qual muitos comentários importantes terão que ser feitos. Vamos lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos. Essa imunidade é tão somente para impostos. Não é toda imunidade. Nós já vimos que tem imunidade para taxa, para contribuições, mas esta é só para impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, minha gente, esta é a imunidade fiscal recíproca. Ela é baseada no princípio da autonomia. Todos são autônomos, não há hierarquia entre União, Estado, Distrito e município, então não pode ser cobrado imposto sobre patrimônio, renda ou serviço. Agora, cuidado, pode ser cobrado taxas, contribuições sem problema nenhum. A vedação é para impostos sobre patrimônio, renda ou serviço. Inclusive, os impostos que incidem sobre produção e circulação também não há imunidade para eles, com relação a ICMS e IPI. É só imposto sobre patrimônio, renda ou serviços. Esta é a imunidade fiscal recíproca. Portanto, será que o município pode cobrar IPTU de um imóvel da União ou do Estado? Não. Será que a União pode cobrar imposto de renda do município ou do Estado? Também não. É a imunidade fiscal recíproca. Agora, o município pode cobrar uma taxa de um imóvel da União ou do Estado? Sem dúvida. Uma contribuição de melhoria? Sem dúvida. Porque a imunidade é tão somente para impostos. Tão somente para impostos. Esta é a imunidade fiscal recíproca entre as 4 pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal e municípios. No entanto, o parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição estende essa imunidade fiscal recíproca para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, mas com um detalhe. Vamos lá, conhecer o parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição Federal. A vedação do inciso 6º, a linha A, que é a imunidade fiscal recíproca, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, muito cuidado com isso. Não é para qualquer situação, é só para as finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Muito bem. Você pode estar pensando o seguinte: Borba, o que é uma finalidade essencial ou decorrente de essencial de uma autarquia ou de uma fundação? Não sei e não quero que você saiba. Porque precisaria do estatuto da autarquia e da fundação colado na prova para você verificar se aquilo é finalidade essencial ou não. Isso está no estatuto da autarquia e da fundação. O examinador não pode explorar isso. O que o examinador pode dizer é que aquilo é finalidade essencial, é finalidade decorrente de essencial ou não é nenhuma nem outra. Ele vai lhe dar essa informação e, de posse dessa informação, você responde se há ou não imunidade. Agora, saber exatamente o que é uma finalidade essencial ou decorrente de essencial dependeria da leitura do estatuto dessa instituição. Mas, assim, de uma forma geral, para fixar melhor essa questão, vamos considerar a seguinte situação sobre determinados imóveis. Vamos lá. Imagine
imóveis pertencentes aqui ao Estado, coloca o Estado, mas pode ser União, município, DF, um imóvel onde funciona a administração estadual e um imóvel cedido para a moradia do governador. Ora, não é finalidade essencial do Estado dar moradia ao governador, mas para a União, Estado, Distrito Federal e município é irrelevante se é finalidade essencial ou não. Então, os dois imóveis são imunes ao IPTU. Porque não interessa se é finalidade essencial ou se é decorrente essencial, não interessa para União, Estado, Distrito Federal e municípios. No entanto, vamos considerar uma situação semelhante para imóveis pertencentes a uma autarquia ou uma fundação instituída mantida pelo poder público. O primeiro imóvel, onde funciona a administração da autarquia. O segundo imóvel, onde é utilizado um gerador próprio da autarquia, que nessa crise de energia precisa mandar, falta luz, precisa mandar luz lá para a autarquia, e, portanto, é uma finalidade decorrente da essencial, embora não seja atividade essencial gerar energia. E o imóvel cedido para a moradia do diretor da autarquia, que não é finalidade nem essencial, nem decorrente da essencial. Neste caso, observe que o primeiro imóvel, por ser finalidade essencial, tem incidência é imune ao IPTU. O segundo imóvel, por ser decorrente da essencial, embora não seja atividade essencial gerar energia, ela é decorrente da essencial e, portanto, é também imune. Mas o terceiro imóvel, por não ser nem finalidade essencial, nem decorrente da essencial, tem incidência normal do IPTU. Então, observe que no caso das autarquias e das fundações, só há imunidade fiscal no que diz respeito às suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Mas volto a insistir que saber exatamente o que é uma finalidade essencial ou decorrente da essencial tem que ser estudado o estatuto desta autarquia ou desta fundação. Muito bem, então esta é a questão da finalidade essencial ou decorrente da essencial. Eu separei em dois quadros, mas vamos ver um quadro com a visão geral disso, para facilitar ainda mais. Nessas circunstâncias, os imóveis pertencentes ao Estado são imunes independente de ser finalidade essencial ou não, mas aqui, imóveis pertencentes a uma autarquia ou a uma fundação, só são imunes aqueles que têm finalidade essencial ou decorrente da essencial e aqueles que não são nem atividade essencial utilizados para finalidade essencial ou decorrente da essencial, têm incidência, normalmente não gozam do privilégio da imunidade. Muito bem. Então, a imunidade fiscal recíproca é extensiva às autarquias e às fundações, somente no que diz respeito às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Mas e as empresas públicas? A Constituição não as cita, não. Só cita autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. No entanto, o STF divide as empresas públicas em dois tipos. Aquelas que prestam serviço público, chamadas manos longos do poder público, prestam serviço público, que são serviços de obrigação, né, de competência de um ente da federação, e aquelas empresas públicas que praticam atividades reguladas por normas aplicáveis em empreendimentos privados, não praticam serviços públicos. Separe em dois grupos porque o STF estende a imunidade fiscal recíproca para aquelas empresas públicas que praticam serviços públicos. Cuidado, não é para toda empresa pública, é só para aquela que presta serviço público. Vamos conhecer essas decisões, principalmente com relação à empresa de Correios e Telégrafos e Infraero. Vamos lá.
As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica, ou seja, atividades reguladas por normas aplicáveis em empreendimentos privados. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo porque está abrangida pela imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso 6º, a linha A. Então vejam que o Supremo Tribunal Federal estendeu a imunidade para as empresas públicas, no caso de prestarem serviço público e não exercem atividade econômica regidas pelas normas aplicáveis em empreendimentos privados. Vamos para a próxima. A Infraero está abrangida pela imunidade tributária recíproca, previsto no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição, haja vista tratar-se de empresa pública federal que tem por atividade fim prestar serviço de infraestrutura aeroportuária mediante outorga da União, a quem foi constitucionalmente deferido em regime de monopólio tal encargo. Então, a função, o encargo é da União, e ela, através da Infraero, realmente exerce essa competência e, portanto, a Infraero, embora empresa pública, por prestar serviço público e não exerce atividade econômica regida por normas aplicáveis em empreendimentos privados, goza da mesma imunidade dada às autarquias e às fundações. Muito cuidado que o tarado do examinador vai colocar na prova que o Supremo Tribunal Federal estende a imunidade fiscal recíproca às empresas públicas. Errado. Ele estende àquelas empresas públicas que prestam serviço público, que não desempenham atividades econômicas regidas por normas aplicáveis em empreendimentos privados, porque estas não gozam da imunidade. Somente aquelas que prestam serviço público. Estas, sim, gozam da imunidade. Então, isso é o que determina o Supremo Tribunal Federal. Empresas públicas, só as que prestam serviço público, autarquias e fundações, no que diz respeito às suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes, e União, Estado, Distrito Federal e Município, lembrando sempre que a imunidade fiscal recíproca é tão somente para impostos. Tão somente para impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Na verdade, os impostos sobre produção e circulação, como no caso do ICMS e do IPI, não afetam o patrimônio público. Por isso é que não há imunidade. Por que não afetam? Vamos imaginar uma situação privada. De que forma? Eu vou comprar uma camisa. O contribuinte do ICMS, que é o Imposto sobre Produção, sobre Circulação, é a loja que me vende. Só que a loja não vai tirar dinheiro do patrimônio da loja para pagar o imposto, ela cobra o imposto de mim que estou comprando. Eu sou o contribuinte de fato, eu que vou de fato pagar, embora o contribuinte legal seja a loja. Então vejam que se o poder público pratica uma atividade qualquer mercantil, ele vai ter que pagar ICMS, por um motivo muito simples. Quem está pagando de fato não é o poder público, é quem está comprando. Por isso, a imunidade fiscal recíproca aplica-se exclusivamente para imposto sobre patrimônio, renda ou serviços. No entanto, existem algumas situações nas quais as 6 pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal, Município, autarquias e fundações, perdem a imunidade fiscal recíproca. Essas situações estão no parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição, que nós vamos estudá-las no nosso próximo encontro. Até lá!